A paz, irmãos. Hoje eu vou passar para vocês um áudio de um testemunho que eu recebi por WhatsApp. Mas antes eu quero esclarecer algumas coisas que são sempre questionadas quando nós colocamos um testemunho com a proteção da identidade da pessoa que está falando. Como vocês já devem saber, nós somos contra o anonimato, especialmente quando alguém se esconde atrás de um fake para ofender outras pessoas e dar vazão à podridão que está dentro dela. Caso seja do seu interesse, veja o vídeo que eu gravei sobre a hipocrisia. É um vídeo bem curtinho, apenas com um comentário, e eu vou deixar o link na descrição deste vídeo. Mas você pode se perguntar, então, se você é contra o anonimato, por que você envia para o dono do canal Maranata Anathema testemunhos com pessoas que não se identificam? Então vamos lá. Em primeiro lugar, você precisa saber que as pessoas que contam seus testemunhos no canal Maranata Anathema não ofendem ninguém. Elas apenas contam as suas histórias e relatam as suas percepções sobre aquilo que elas viveram. Em segundo lugar, essas pessoas elas não são desconhecidas. Todas as pessoas que já nos enviaram seus testemunhos fizeram uma apresentação com os seus dados pessoais. Eu é que corto a identificação para preservação da identidade dessas pessoas, ou seja, elas não são anônimas, elas não são pessoas que ninguém sabe quem são ou que ninguém sabe onde elas podem ser encontradas. Sou eu quem protege a identidade delas, e isso por um motivo óbvio, e quem tem acompanhado os vídeos do canal sabe qual é. Eu faço isso porque a Igreja Maranata tem um contrato com um escritório de advocacia aqui em Brasília, Souza e Diniz, que é de propriedade de um pastor da Maranata, e esse escritório desse pastor simplesmente processa todos os ex-membros que usam a sua liberdade de expressão para fazer algum comentário sobre a Igreja Maranata. Então, para não causar transtornos às pessoas que estão enviando seus testemunhos e que estão compartilhando as suas histórias, eu elimino então qualquer menção que possa identificá-las. E quando elas mandam o testemunho por vídeo, eu desfoco a imagem e também o som. Entenderam? Quem nos envia o seu testemunho são pessoas reais que se apresentam com seus nomes verdadeiros e com os dados sobre onde elas podem ser localizadas. Ou seja, essas pessoas são responsáveis e elas não podem ser comparadas com os irresponsáveis que usam fakes, né, para atacar outras pessoas. Tudo bem? Bom, além destes esclarecimentos, eu gostaria também de dizer que nós postamos os testemunhos que nos enviam e não fazemos nenhum julgamento sobre o que as pessoas relatam. Nós não julgamos se a pessoa agiu bem ou se ela agiu mal em alguma ocasião, até porque nós sabemos que as pessoas que foram membros da Maranata são pessoas normais, que acertam e que erram como qualquer outra pessoa. Ser membro da Maranata não dá a ninguém uma imunidade contra o pecado. O problema não é pecar, o problema é pecar e não se arrepender. E ainda tentar, né, posar de santo, escondendo os seus pecados. Algumas pessoas fazem isso até mesmo usando o segredo de justiça. Mas como nós falamos de pessoas normais, evidentemente um testemunho sincero acaba expondo situações que não nos compete julgar. Eu, particularmente, em relação ao testemunho de hoje, eu admirei a sinceridade do irmão que falou aquilo que ele viveu, aquilo que ele sentiu, e ele não escondeu nem mesmo as suas falhas, mas ele deixou muito evidente o seu desejo de ser aperfeiçoado no amor de Deus, o que, a meu ver, é um sinal de que Deus está trabalhando na sua vida, ok? Então, vamos ao testemunho. Bem, boa tarde, a paz do Senhor. Eu congreguei na denominação Maranata durante 25 anos. Eu entrei em 1995 e fiquei até meados agora, no início até meados assim de janeiro, fevereiro assim, de 2021. Me batizei em 98, com 13 anos de idade. E posso dizer uma coisa, eu e minha mãe, que começou aí primeiro, uma vizinha, uma amiga dela, nem vizinha, uma amiga dela, convidou ela.
entendeu? Ela foi, essa amiga mesmo não ficou. Saiu, ficou pouco tempo, foi para outra igreja. Aí ela gostou, ficou, eu gostei, fiquei. Minha mãe passava por um momento difícil. Meu pai era um alcoólatra, entendeu? E tinha várias mulheres e cansava de atormentar a nossa vida, assim. Não agredi fisicamente, mas agredi ela e até a gente mesmo verbalmente. Era eu e minha irmã, caçula. E aconteceu de. Eu falei, em 95 ela, a gente começou a frequentar essa denominação. E ela foi gostando. Minha mãe se batizou um ano depois, em 96. Só que assim, logo no primeiro tempo, já antes mesmo do batismo, minha mãe já passou alguns constrangimentos, que a esposa de um diácono, que hoje em dia é pastor, entendeu? Que é até uma pessoa boa, entendeu? Tem os defeitos dele, mas tem muitas qualidades, assim. A pessoa, a esposa dele, ficou enciumada da minha mãe, achando que minha mãe estava dando em cima dele, porque ela pedia ajuda a ele toda hora para orar, essas coisas. Aí ela meio que denegriu a minha mãe. Também teve, quando minha mãe já era batizada, nos primeiros anos assim, a gente estava no aperto, a gente ficou muito tempo no gato, porque meu pai, por causa das responsabilidades dele, assim, ele tinha como pagar, mas deixou de pagar. A gente ficou sem luz, então ele meio que não se importava nessa época, que ele estava com outra mulher. E minha mãe desempregada, minha mãe conseguiu um serviço, mas não tinha como pagar aquela dívida, que na época era muito grande. Ela pediu ajuda aos irmãos do grupo de intercessão, aí um diácono que hoje até já é falecido, é, ele era um sujeito muito arrogante, grosso, de roça mesmo assim, mas totalmente ignorante. Ele era obreiro, pedreiro, né, servente de pedreiro, então meio que os pastores bajulavam ele para conseguir serviço praticamente abaixo do preço, e ele, para agradar o pastor, fazia. Esse diácono meio que falou, olha, que a gente não tinha obrigação de ajudar a pagar a dívida, as contas, sendo que minha mãe não queria que eles assumissem a dívida, era só ajudar a pagar naquele mês. Tipo, essa igreja aí, essa seita, não fazem nada pela gente, nada, nada. A maior prova disso foi nessa pandemia, que me ligaram uma vez, eu já adulto, me ligaram uma vez perguntando se eu queria, se eu estava precisando, eu sabia que aquilo era uma forçação de barra, eu falei, não, não, não precisa não. Aí também nunca mais ligaram. A igreja, o, o dono da igreja lá, dessa seita, falou que não proibiu os cultos, só online, e muitos irmãos estão sem ajuda. Se você questionar isso, o nego fala que você só sabe reclamar, então é uma coisa muito triste. Mas voltando aos anos atrás, depois que eu me batizei, eu tive algumas experiências com dons espirituais. Confesso que muitos dons, ainda mais de visão, assim, que eles forçam você toda hora a ter visão, como se Deus, coisa mesmo, misticismo mesmo, cara, coisa como se fosse espiritismo. Deus não fala assim toda hora e desse jeito. Eu acabava na minha inocência de garoto de 13, 14 anos, estava entregando sinal toda hora, tal. Então, tava para eles uma benção. Então, era bem tratado, tal, tolerado. E em reunião até de grupo de intercessão com 14 anos de idade, eu já participava até de reunião de grupo de intercessão. Só que daí veio a realidade. Uma vez, o neto de um pastor, numa brincadeira, não era amigo meu, mas também não tinha problema com ele nenhum. Mas do nada, o rapaz foi, quase me degolou uma brincadeira sem graça com uma corda de violão. Quase cortou minha veia carótida. E ele ainda me derrubou no chão, porque eu tava com tanta dor, assim, distraído, ele me derrubou no chão. Eu quase quebrei a mandíbula. Falei com. Fui reclamar com o pastor, sendo que ele sabia que eu tava com obreiro, mesmo sendo novo, eu já era jovem, com 14 anos. Eles não quiseram nem me ouvir e o pessoal que viu o que aconteceu ainda ficou contra mim. Inclusive, pessoas que estavam nesse dia nem estão mais na igreja, casaram e hoje separaram, estão no adultério, estão no pecado, estão no mundão mesmo. Eu chorei muito, falei para minha mãe que eu não queria mais ir, porque logo naquela época, que eu não via o amor de Deus ali, ninguém amava, entendeu? Ninguém me amava, aí um obreiro de intercessão, porque viu que a coisa foi feia, veio falar, não, você é amado de Deus, amado dos irmãos. Mentira, mentira, e nunca mais eu fui mesmo. Até fui obreiro algumas vezes, mas sempre assim, oscilava muito. Uma vez a sobrinha de um camarada que hoje em dia é pastor,
que é um que morava aqui na região. Hoje em dia ele se mudou, mas quando ele morava aqui nessa região, ele era muito bajulado. A sobrinha dele, eu tava tão rebelde, várias coisas, problema em casa e também essa acepção que eu sofria nessa seita. Esse pastor, essa menina falou com o tio dela, pastor, que se eu não parasse, na época ele era diácono, se eu não parasse de fazer bagunça na sala, ia falar com o pastor, responsável da igreja. Eu xinguei o palavrão mesmo, falei, manda ele para aquele lugar, e ele, o pastor, que eu não devo a minha vida a eles, só devo a meu pai, minha mãe e a Deus. Mandei eles para aquele lugar, falei assim mesmo. E falei na cara desse diácono. Ele nunca, inclusive, ele passou a me detestar. Fora que ele também fez uma ignorância comigo uma vez, que eu perdoei ele, mas nunca falei mais com ele assim, de falar. Tanto é que ele passava perto de mim, nem dava para isso, como se eu me importasse. Aí depois, quando eu comecei a trabalhar com 16 anos, tal, nunca me ajudaram em nada, nunca arrumaram. Tinha irmãos que eram verdadeiros ociosos, que eles arrumavam emprego, os caras não duravam um mês. Ou então, porque tava pegando a filha de diácono, assim, ia ser levantada, essas porcaria todas, assim. O cara arrumava, até o cara não tinha condição nenhuma de arrumar serviço, eles arrumavam, o cara não sabia nem mexer no Excel. Eu sabia já mexer um pouco em informática, mas até o meu primeiro emprego assim de administrativo, eu consegui, graças a Deus, o meu esforço. Eu comecei como ajudante de caminhão. Inclusive, algumas pessoinhas que estavam desempregadas dessa seita me pediram para arrumar serviço. Eu tentei arrumar, acho que nenhum conseguiu porque eram tão incompetentes e pessoas mais que, ainda bem que não entraram, porque senão eu ia me prejudicar. Eu, até depois que eu saí dessa empresa, que foi lá em 2012, não pedi ajuda nenhuma, só pedi ajuda a um diácono lá que hoje em dia ele é pastor, ele até conseguiu ver uma oportunidade para mim. Só que o pastor, que era chefe dele na empresa que eles trabalhavam, que é uma empresa de esponja e produtos assim de cama, assim, daqui da região, esse pastor falou, ele não, esse cara não. Aí botou outra pessoa no meu lugar que era da igreja que esse cara pastoreava. Aí eu e minha ex-esposa já ficou revoltada, né? Inclusive assim, minha ex-esposa não veio da igreja, ela veio assim, fora da igreja mesmo, né? Ela nunca se converteu de verdade, assim, claro, pelos motivos dela e tal, dificuldade dela mesmo de se entregar a Cristo, mas eu também sei que ela também viu coisas ruins ali dentro, entendeu? No meu caso, eu tolerei muito, aguentei muito, muito desprezo, muito escárnio. As coisas me deram uma melhorada para minha família. Antes de eu casar foi quando a minha irmã caçula, essa minha irmã passou, foi a primeira, eu acho que dessa região foi a primeira mulher a passar para a aeronáutica, ela foi segundo ou terceiro colocado no nacional para sargento. O ex-namorado dela, assim, que é meu amigo até hoje, tinha passado um ano antes, ele que ajudou ela nos estudos. Ela conseguiu essa oportunidade. Então ela foi tratada com todo carinho, coisa que ela nunca conseguiu. Levantaram ela até professora, mas ela terminou o namoro com ele, ela se deslumbrou com o poder do dinheiro que ela estava recebendo, que nunca tinha recebido. Acabou meio que conheceu outra pessoa, acabou engravidando dessa pessoa e a vida dela se transformou no inferno. O pessoal denegriu ela, desprezou ela. Inclusive, quando a minha sobrinha, a filha mais velha dela, nasceu, ela quase morreu no parto. Foi um parto muito difícil e ninguém praticamente quis saber dela, nem visitou ela no hospital. Só foram visitar que minha mãe chorou, minha mãe se humilhou como sempre ela fez, se humilhou, entendeu? É, e foram orar, mas meio que cara de nojo mesmo, entendeu? Minha mãe contou isso pra mim, aí eu já não tava mais mesmo, meu casamento começou por outros motivos também não dar certo. Eu achava que eu não estou prosperando porque eu tenho que ser fiel, eu tenho que estar na obra, eu tenho que servir a Deus nessa obra, sendo que a obra de Deus não é placa. Essa banda de profetada, esses dons de língua, por exemplo, nunca falaram comigo em línguas. Deus falou, peraí, Senhor, nunca o Senhor falou comigo em línguas? Alguém fala uma profecia? E é sempre falando do mesmo jeito, canta labassúbia, sobre eis, reis, nunca é algo espontâneo do Espírito, a força do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Sempre era algo, sei lá, parecia que era um roteiro pré-escrito. Eu nunca busquei, depois que eu tive esse problema quando eu era adolescente com o neto pastor, nunca mais quis buscar esses dons espirituais, comecei a não levar a sério.
Era muita farsa, muito dom que não se cumpria. Inclusive, se você estivesse bem, tinha dom só de bênção. Quando você arrumava um emprego, ou no meu caso, arrumava um serviço ou estudava, igual na minha época de secundarista, que só dava para ir para a igreja no final de semana, os caras não queriam saber, não. Eles mandavam vários dons assim, ó. Viu o irmão que tava nascendo um bigode? Eu tinha esse papel até hoje. Eu joguei até fora, faz muito tempo não. Que a irmã teve um dom, que eu estava crescendo bigode, eles falam que cabelo é dificuldade quando cresce, né? Entendeu? E sendo que o marido dessa irmã, até pouco tempo atrás, estava em adultério. Ficou mais de 20 anos com uma mulher, estando casado com ela. E ela fazia vista grossa, ela achava que o pessoal não sabia desse caso dele. E ele era do grupo de intercessão, entendeu? Porque tinha condição, tinha carro bom e tal. Hoje em dia eles nem estão indo mais para a igreja direito. Assim, eles estão na concorrente, na 2.0. O que acontece? Essas coisas foram desanimando, várias profetadas para me derrubar. Teve essa do pastor que cortou meu nome para trabalhar na empresa. E eu fui me lixando, me lixando. Inclusive, quando eu trabalhei de segurança numa loja em um shopping, aqui na região, vários deles, desses crentes de Araque, esses malucos, esses fanáticos assim dessa seita, passavam me conhecendo desde garoto, mas nem olhava pra minha cara, eu não esquentava não. Eu vou falar até com a minha mãe. A minha mãe melhorou muito o comportamento dela, o fanatismo dela. Só que ela ainda tá presa, né, nas amarras dessa seita. Ela tem medo. Ela fica mesmo acreditando que não toquei no meu ungido, sendo que o ungido de Deus não é pastor, não é. Ungido de Deus é uma palavra do Antigo Testamento que eles, como toda seita, tira do contexto. Entendeu? Toda seita tira do contexto. Porque eles mesmo, quem ungiu o profeta Elias? Qual o homem que ungiu o profeta Elias? A Bíblia não diz. Pode ter sido o Espírito Santo de Deus que vinha em algumas pessoas específicas que o Senhor escolhia e tomou o profeta, olha, e falou a missão, olha, você vai fazer isso, aquilo, contra o rei Acabe e a Jezabel, entendeu? Então, ele era ungido de Deus também. E, peraí, o ungido de Deus pode fazer isso? Esse corrupto, ele até de denúncia de ter filho fora do casamento, ele tem. E a igreja e essa seita foi piorando cada vez mais com esse lance de transmissão. Teve o lance dos dízimos, o pessoal acreditou nisso. Muita gente, graças a Deus, se libertou. Eu me considerei liberto. Eu continuei ali, eu sabia que eles tinham roubado, porque 22 milhões ou 23 milhões, não sei exatamente, a conta é muito dinheiro. Só que eu sabia que teve roubo, mas eu continuei nessa seita. Mas é aquela coisa, foi por comodidade, foi por preguiça de não procurar outra denominação séria, por também não acreditar que nenhuma igreja é séria. Sim, eu fui ficando, mas não tinha função, não queria nada com nada. Eles também não me perturbavam mais. Quer dizer, eu era um zero à esquerda, ia por aí. Aí, até quando eu voltei a morar aqui no bairro, tem uma ICM aqui, simples, me botaram como assistido. Me rebaixaram como se eu fosse o pior dos piores. Eu não me importei também, me lixei. Não faziam visita aqui em mim. A última deles, além dessa de ajudar essas coisas, irmãos, meu pai tem um câncer gravíssimo, a gente não sabe se tem pouco tempo de vida, que é um câncer intestinal, que está sendo uma luta, está sendo difícil, ainda mais com também o meu divórcio, que veio tudo junto, eu também tive uma crise nervosa, que eu quase morri mesmo, e simplesmente o pastor de lá falou, vamos visitar teu pai. Meu pai não quis a visita, só que assim, meu pai não quis a visita porque a casa dele é pequena e tal. Eu já não queria essa visita. Para ele tudo bem, mas para mim eu não queria visita. Eles também não ofereceram para mim visita, porque para mim nada que eles façam me importa. O que aconteceu? Eles também não falaram mais nada, não perguntam para saber do meu pai. E eu meio que, quer saber? Dane-se, não tô nem mais aí. E faz mais ou menos um mês que eu tenho ido para Batista. Nessa seita ainda tem um amigo muito próximo, que tanto ele quanto a mulher e os filhos são meus amigos, entendeu? Tem sido praticamente minha família agora que eu tô divorciado, que eu tô me divorciando, perdão. E no caso ele ficou afastado muitos anos, eu nunca perdi contato com ele, nunca quis perder o contato com ele. Esse amigo tá indo lá, mas ele desconfia de tudo também. Eu peço a Deus que ele, assim, que ele volte cada vez mais para os caminhos do Senhor, mas que ele encontre outro lugar. O problema da gente é que a gente fica muito preguiçoso, pastor Solo. Nós se tornamos muito preguiçosos, muito comodidade. E não é para ser assim. Salvação é muito sério. E eu tô indo na Batista, tô me adaptando a algumas coisas. Não, o pastor lá já sabe quem eu sou. Só que eu falei que por enquanto eu sou membro dessa seita. No caso, eu falei da igreja para ele. Só que eu tô indo lá. Eu não falei pra ele que eu saí mesmo. Eu tô indo lá visitando a Batista, toda vez eu vou em culto de oração.
que é às quartas e vou nos cultos de domingo. Só que eu tô devagarzinho. O que me ajudou muito também a sair dessa maranata, assim, perder esse apreço por essa seita, foi eu ter ficado indo quase um mês para a presbiteriana. O pastor lá, o reverendo lá, me auxiliou, tem gabinete, coisa que nunca na Maranata teve. Não explanou meu problema como na Maranata pastores fazem, para ter, entendeu? Explana a tua vida. Esse pastor me orientou em algumas coisas, até sobre meu casamento, assim, minha separação, sobre meu pai. E eu até ia ficar na presbiteriana, eu só não fiquei porque tem algumas práticas dela, tipo batismo de nenê, que eu sou contra, porque realmente não está na palavra. Mas tirando alguns desses detalhes, até porque também ela tem muita coisa do anglicanismo e do catolicismo, alguns sacramentos assim, igual esse do batismo, que eu não concordo, mas de vez em quando eu ligo o pastor, a gente conversa, de vez em quando eu visito aos domingos de manhã, mas eu estou mais na Batista mesmo, que é um culto bom, é um culto que fala da palavra. Sim, provavelmente deve ter seus problemas, como que tem homem, mas pelo menos não mente na palavra de Deus, entendeu? Não fica inventando dogmas. Então eu tô indo mesmo na Batista. Eu fazia muito clamor, pastor Solo, pelo sangue de Jesus. Eu tá até vendo o pastor, o irmão Júlio Magalhães, a gente conversa de vez em quando. Ele me conhece também pelo YouTube, assim. E ele falou uma vez numa live dele sobre fazer menção do sangue. E eu concordo. Porque a menção do sangue tem na palavra lá em João, 1 João, que se andava na luz, como na luz ele está. Só que não fala nada de um clamor específico. Ah, mas o clamor, inclusive um ex-amigo meu, que eu achava que era amigo, meio que quase me agrediu verbalmente, porque ficou sem falar comigo bastante tempo, porque eu falei mesmo sobre o clamor que não está na palavra. Ele falou, não, está desde de Gênesis, não. Fala do sacrifício do Cordeiro, sacrifício do Senhor Jesus. Não fala nada de ficar clamando. Porque esse clamor que eles falam virou tipo uma coxa de retalho, não. Uma tábua, tabuinha, um amuletozinho. Uma vez, duas vezes na verdade, eu fui sair com uns parentes meus que ainda tá nessa seita, que eles faziam clamor para ir embora. Chegava no posto de gasolina, abastecer, fazer outro clamor. Depois ia no banheiro de um restaurante, fazer outro clamor. Quer dizer, eles renovavam esse clamor. Sendo que eu pensei, eu fiquei também incomodado. Eu falei, meu Deus, um clamor? Já, quer dizer, o Senhor tem tanto pouco poder que a gente tem que clamar toda hora. Se a gente clamou uma vez por proteção, para evitar acidente. Gente, já morreu gente dessa seita em acidente de carro. Isso acontece. Mas você ora a Deus uma vez por proteção, fica toda. Você ora a Deus ou clama a Deus assim, no socorro, na urgência. Agora, você orar para toda hora, fazer um clamor toda hora, você está meio que desprezando o sacrifício do Senhor Jesus na cruz. E isso me incomodou muito, entendeu? Quando eu fui lendo na palavra. E fora os outros dons, entendeu? Eles falam, gosta só dom de línguas, profetadas, sinais. Só que muitos desses camaradas estão em adultério, estão em fornicação, tem um monte de coisa. Tipo, eles estão. Não tem nenhum dom de sabedoria, nenhum discernimento. Pastor Solo, eu vou ser sincero. Eu, eu forniquei mesmo antes do meu casamento. Eu já não estava tendo um entendimento espiritual forte como eu tinha quando eu era adolescente. Entendeu? Comecei bem com a minha mulher, mas acabei passando do sinal. Eu tinha função na igreja nessa época mesmo assim. Eu tinha meus 23, 24 anos. Eu pedi para sair. Eles foram. Eu pedi, eu não quero ter função. Sair desse grupo de louvor, porque teve um diácono, inclusive está na ICR, na 2.0. Um camarada super grosso, que ninguém da família dele, só ele e a mulher ainda estão assim, indo para a igreja, no caso da ICR. Ele gostava de apontar o dedo para todo mundo, falar que a vida dele era perfeita e tal. Uma vez ele me humilhou na frente de todo mundo, falando, nós temos um doente aqui. Foi quando eu pedi para sair do grupo de louvor, ele me chamou de doente, tá bom, o doente tá indo embora. Aí saí do grupo de louvor, nunca mais congreguei com ele. Inclusive ele teve a cara de pau de pedir para um obreiro, que foi da Maranata, que tá com ele na ICR, para me chamar para ir visitar. Eu falei, não vou. Não vou, porque esse cara aí, eu falei mesmo, pode avisar ele, se quiser eu falo na cara dele. Ou então por áudio, que ele é um pilantra. Ele é um safado. O que ele falou pra mim, eu não tenho nem ódio dele, mas ver se ele veio pedir desculpa. Ver se eu fiquei sabendo de várias histórias dele, de assédio moral. Só que comigo não sou moleque, não. Então, não quis assunto com ele, que ele pra mim era um sem vergonha, e ele ainda é. Agora tá na outra igreja, nessa ICR aí, que pra mim é a Maranata 2.0. Pra mim vai ser uma seita também. Então, pastor Saulo, é isso aí.
foi mesmo que aconteceu, esses vários problemas. Tive, assim, como eu falei, eu tive, não sei se é hombridade, mas eu tive temor de Deus, falar assim, eu estou em pecado, estou saindo fora, não quero mais ter função. Tem muita gente que está no pecado, está no adultério, pior ainda, está na fornicação, adultério, no roubo, na mentira, e é pastor, na maior cara de pau. Ou é diácono porque é casado com filho de pastor, é um absurdo, ou é filho de pastor. Inclusive aqui na região teve um pastor que ele descobriu que ele tinha outra família. Ele tinha a principal e tinha outra, mais novinha, já tinha filho e tudo. Ele, desculpa, ele gostava de ditar regra para todo mundo. Inclusive o filho mais velho dele meio que se suicidou, jogou o carro, tava bêbado, ninguém sabe se ele se matou mesmo, ele bateu o carro no poste e morreu. Então esse camarada que era pastor da seita enlouqueceu, ele virou alcoólatra de cair no chão. Entendeu? Só não é mendigo porque ele tem a casa própria dele, por ele ser aposentado. Porque senão ele não era nem para estar mantendo casa. E foi o que aconteceu, pastor. Foi o que aconteceu, essa é a minha história. Eu tô com esses problemas aí, doença do pai, minha separação, essas coisas têm me afetado, mas ao mesmo tempo que me afetado, eu tenho me apegado cada vez mais ao Senhor Jesus, lendo a palavra. Estou relendo a palavra, fazia tempo que eu não li a palavra de Gênesis a Apocalipse, estou lendo, já li o Pentateuco, fazia tempo que eu não li o Pentateuco inteiro, então estou relendo a palavra de Deus, estou redescobrindo como tanto com a resiliência quanto com a solitude, o prazer, o amor de estar com Deus, apesar de toda a luta, toda a angústia. E assim, pastor, está sendo muito, muito difícil, mas ao mesmo tempo está sendo prazeroso, entendeu? Até a porta de emprego o Senhor tem aberto para mim, então só tenho que honrar e glorificar esse Deus maravilhoso. Então, esse é o meu testemunho. E falo para todo mundo que estiver ouvindo ele que sai enquanto é tempo. Vá para uma batista, vai até para uma presbiteriana. Presbiteriana é uma tipo igreja de transição muito boa, entendeu? Assim, não vai com essa mentalidade de, tem coisa de catolicismo. Depois fica lá um tempo, igual eu fiz 1 mês, 2 meses, aí vai para uma batista devagarzinho. É uma igreja que prega a palavra de Deus, principalmente hermenêutica, assim, faz muita apologia, não apologética, perdão, não fica atacando, falando que é obra revelada, que é a única igreja de Cristo, a igreja verdadeira. Não, não tem essa. É o corpo de Cristo. Tanto é que sabe, tem congresso aí que batistas e presbiterianos participam. Não tem essa loucura de alguns pentecostais, né? Entendeu? Mais radicais. Entendeu? Tem lá o dízimo lá, o gasofilaço, mas eles prestam conta. Aquele roubo de dízimo que teve nessa seita foi absurdo. Eles nunca fizeram meia-culpa, continua provavelmente tendo. O, os jejegueiros vendeu alguns manaíns aí, entendeu? Quando ele morrer, vai ficar com a família dele, é muito terreno, é muito dinheiro. Venderam aqui em Cachoeira de Macacum, Manaim. Então, o cara é podre de rico e tem membro dessa seita dele tá morrendo de fome e uma na corda. Eu acordei, mas ainda fiquei um tempinho ainda por receio de eu estar certo ou de familiar me olhar de canto. Agora eu acordei e tô livre. Tô livre de muitas coisas, muitos Andrades. Só tem que louvar e glorificar a Deus. Então, pastor, obrigado pelo espaço que o senhor me deu aí e Deus te abençoe.